Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Ana Rosa Carraro. Olá Ana Rosa, prazer falar contigo. Boa noite Cosmo, boa noite também a quem nos acompanha. As famílias brasileiras voltaram a ter índice de endividamento e inadimplência recorde em abril, conforme levantamento divulgado no início da semana pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As taxas superaram o recorde, que já havia sido batido em março. Segundo a CNC, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a pagar alcançou 77,7% em abril, o maior nível de endividamento desde janeiro de 2010. No Revista Brasil TVT de hoje, vamos repercutir essa questão, bem como a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. Na última semana, o país vem registrando altas nos números de infectados, mas as mortes, no entanto, permanecem praticamente estáveis. Em novo ataque ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro diz que contratará empresa para fazer auditoria na eleição. Em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro declarou que as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral. No programa de hoje, vamos tratar sobre esse assunto e o que sinalizam as mais recentes pesquisas eleitorais para a presidência da República. Em 11 de março de 2022, iniciou-se o mandato de Gabriel Boric como presidente do Chile para o período de 2022 a 2026. Passados 2 meses, como está a situação do governo Boric? O programa de hoje também repercute essa questão. E para finalizar, nós vamos ter o nosso Momento Cultural. Você acompanha o nosso programa também pelo canal do YouTube da Rede TVT, youtube.com/RedeTVT. E o que sinalizam as mais recentes pesquisas eleitorais para a presidência da República? Um recente estudo do Vox Populi aponta possível vitória do ex-presidente Lula em 18 estados, inclusive São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Para repercutir toda essa questão, essa análise de pesquisas, nós conversamos agora com o Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Boa noite, Marcos Coimbra. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, muito prazer estar com vocês. Obrigada. Marcos, começamos 2022 com várias pesquisas aí sinalizando a dianteira na corrida presidencial do ex-presidente Lula. Ao longo desses pouco mais de 4 meses e meio, os números vêm meio que se estabilizando. Para a gente entender, a gente gostaria de te ouvir a respeito do que essas pesquisas representam, qual é a tendência que vem se desenhando aí nas pesquisas eleitorais, já pensando no pleito de outubro, Marcos. Olha, tem pesquisas e pesquisas. As pesquisas com entrevistas feitas face a face, o entrevistador ou a entrevistadora interagindo com o entrevistado ou a entrevistada, mostram um determinado padrão de resultados. As que são feitas por telefone mostram outro. Eu e quase todo mundo no Brasil prefere confiar nessas que se baseiam em entrevistas face a face. Essa é a nossa tradição, é assim que desde a redemocratização fazemos pesquisa no Brasil e alcançamos um desempenho internacional bastante satisfatório. Eu acho que pesquisa telefônica serve para determinadas coisas, mas não serve para outras. E eu acredito, sinceramente, que para captar a intenção de voto de pessoas de mais baixa renda, mais baixa escolaridade, mais baixo interesse, é muito melhor fazer a entrevista ou no domicílio ou interagindo pessoalmente com o entrevistado ou a entrevistada. É assim que você consegue o depoimento dessas pessoas que constituem a maioria da opinião pública. Por isso é que se você olha para as pesquisas presenciais, essas da tal da interação direta, você tem um resultado muito mais favorável para Lula, porque é um tipo de eleitor que tende mais a preferir o ex-presidente. São pessoas que se beneficiaram muito dos governos dele
esperam que ele volte a fazer um bom governo, na verdade, esperam que ele faça um governo melhor do que ele fez no passado, e essas pessoas tendem, portanto, a ter uma intenção de voto até bem consolidada no ex-presidente. As outras, as tais por telefone, captam melhor o que pensa a classe média, o que pensa as pessoas que têm envolvimento maior no cotidiano com as questões políticas, e nessas o Bolsonaro se sai um pouco melhor. Se você olha só as presenciais, só essas tais que eu acho melhores, nós vamos ter um quadro de pouca mudança ao longo desse início de 2022. Nas outras, houve muita oscilação. Na verdade, a mudança principal foi a saída do Moro, porque ele estava lá, vamos dizer, entre terceiro e quarto lugar, disputando com o Ciro Gomes essa posição. E quando ele saiu, como era de se esperar, o voto dos eleitores do Moro passou para o Bolsonaro, porque, afinal de contas, é farinha no mesmo saco. É difícil imaginar um eleitor do Moro votando no Lula, que foi o grande inimigo do Moro. A vida política administrativa do Moro foi feita perseguindo o Lula, prendendo, grampeando, vazando depoimentos contra o Lula. Então, pouco provável que alguém que gostasse do Moro fosse votar, na ausência dele, fosse votar no Lula. E as pesquisas mostraram que não foi isso que aconteceu. O que o Moro tinha de eleitor foi quase que totalmente para o Bolsonaro, como era de se esperar. E hoje o Bolsonaro teve esse crescimento, que foi logo quando o Moro saiu, mas aí não é que ele parou de crescer, aí o Lula começou a crescer também, num processo que a gente está vendo agora nesse final de abril, início de maio, que pode ser que leve a uma situação de, vamos dizer, de antecipação do segundo turno. É isso que está aparentemente acontecendo com a opinião pública. O que você vem colocando aqui é que, na verdade, os outros candidatos, até mesmo essa polêmica que foi criada a partir de uma terceira via, todos esses outros candidatos vão nadar e morrer na praia. No final das contas, é isso que vai acontecer. Na verdade, o que as pessoas estão mostrando é que eles já morreram. Não é que eles vão morrer. É porque eles, na verdade, não chegaram nem a nadar. Eles ficaram lá na beirinha da praia, botando o pezinho no mar para ver se a água estava fria, e a coisa não deu certo. É claro que essa discussão de terceira via só fez sentido para o eleitor conservador, para o eleitor mais inclinado para a direita. Porque existe um candidato de esquerda, progressista, que satisfaz muito bem o eleitor de esquerda e progressista, que é o Lula. Então, a tal da terceira via sempre foi uma opção dentro da direita para substituir o Bolsonaro, que realmente é uma porcaria de candidato, e as pessoas de direita, mais, vamos dizer assim, com a cabeça melhor, ficaram pensando, será que ele não consegue encontrar um que seja melhor que o Bolsonaro? Não é possível que a direita brasileira só tenha o Bolsonaro. Mas é isso que nós estamos vendo, só tem mesmo o Bolsonaro, porque os outros candidatos da centro-direita, da direita e da ultradireita, todos os outros nadaram um pouquinho perto da praia e acabaram morrendo sem conseguir um mínimo de competitividade. Ou seja, nós estamos, ao que tudo indica, num processo de afunilamento típico de segundo turno, mas que está acontecendo agora, porque todo mundo ficou lá embaixo. Só existe o Ciro hoje como terceiro nome, e quando você olha o grau de decisão dos eleitores, você vê um fenômeno muito significativo. O povo que diz que vai votar no Lula, mais de 80%, diz assim, eu já resolvi, eu não vou mudar. E realmente é difícil imaginar por que um eleitor que depois de pensar no Lula, de enfrentar todas as críticas que o Lula sofreu,
presenciar tudo que se passou com ele, agora que vai dizer assim, bom, fiquei sabendo não sei o que lá do Lula. Não, as pessoas já conhecem. E 80 e poucos % dos eleitores do Lula dizem, eu já resolvi. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro. A turma de direita também já resolveu que vai votar no Bolsonaro. Também é da ordem de 80%. A proporção do eleitorado que se inclina por ele, mais de 80%, diz assim, eu vou votar no Bolsonaro mesmo. Talvez pela grande razão que o Bolsonaro é o único candidato da direita que conseguiu derrotar o PT. Há 20 anos que foram lançados diversos nomes do PSDB e nenhum conseguiu derrotar nem Lula, nem Dilma. Então, pronto, nós estamos com 2 candidatos com 80% de decisão e o terceiro colocado hoje, sempre foi o terceiro, o Ciro, tem cerca de 6, 7, 8 na pesquisa. Metade do eleitorado dele disse que não resolveu ainda. Então tem uma chance que não é pequena dessa metade do eleitorado do Ciro não decidida por ele, que procure outra opção. E essa outra opção, para a maioria dos eleitores que se inclinam pelo Ciro, mas não tem certeza, a maioria é Lula. Então a chance de Lula e Bolsonaro disputarem um segundo turno é quase 100%. Ou então o eleitor, pelo seu próprio movimento, não é porque ouviu dizer que é bom resolver no primeiro turno, não é assim que as coisas funcionam, não é com base em receita política. O eleitor se comporta em função das coisas que ele acha relevantes. E nós estamos vendo desde o ano passado que os eleitores, de uma maneira geral, da esquerda, do centro e da direita, estão querendo resolver logo essa eleição. Porque o país está uma porcaria, perdão da má palavra. A economia está um caos, o governo não funciona, nós não temos política de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, de meio ambiente, de cultura, de nada. Nós temos um governo federal que implodiu e precisa sair disso. Especialmente as pessoas mais pobres precisam de governo e precisam de um bom governo, porque elas dependem da oferta de bens públicos para poder viver, para poder, sei lá, ter condições mínimas de sobrevivência. Então as pessoas querem resolver logo, porque assim não dá. E essa sensação de que tem que resolver logo ajuda a acelerar esse movimento de resolver logo a eleição. E resolver logo a eleição significa fazer no dia 2 de outubro, tomar logo a decisão. Ou ele vai ficar esperando, sei lá, não tem demérito nenhum a ninguém, mas assim, a Simone Tebet, por que cargas d'água que o eleitor brasileiro vai votar na senadora? É uma pessoa respeitável, vai virar presidente da República do nada. O André Janones, líder de greve de caminhoneiro, sei lá, o Dória, que está fazendo um governo e tem uma imagem péssima no estado de São Paulo. Então, não vai ser daí que vai mudar alguma coisa. Então, vou resolver logo. Se a escolha é Lula e Bolsonaro, vamos fazer logo essa eleição. E parece, pelo movimento das pesquisas, que nós temos uma chance grande, não vou dizer que está garantido, claro que não, mas que tem uma chance grande da eleição se resolver no dia 2. Marcos, a gente está em maio, né? Já muito próximo, aí se aproxima da eleição, né? Parece que foi ontem, janeiro, já estamos em maio e vem se consolidando todos esses números que você falou. Aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, já em pesquisas aparece na frente, um fato inédito, um candidato do PT aqui em São Paulo liderar as pesquisas de intenção de voto.
Mas também parece que tem um estudo do próprio Vox Populi, não é pesquisa, mas um estudo, que aponta um crescimento de Lula em vários estados da federação, inclusive aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa perspectiva, Marcos. Olha, o PT ganhou a eleição de 2002, aquela primeira do Lula, em todos os estados. São 26 estados mais o Distrito Federal. O PT ganhou em 25, perdão, em 26. Só não ganhou em Alagoas. Na eleição seguinte, começou a se formar um corredor que vai do sul até o norte, do Rio Grande do Sul até Roraima, em que, ao longo desse corredor, o PT não venceu em 2006, que inclui os 3 estados do sul, São Paulo, os 2 Mato Grosso e Roraima. Nesse corredor sul-norte, claro que o grande destaque é o estado de São Paulo, o PT nunca mais ganhou. Em nenhum desses estados. Não ganhou em 2006, em 2010, em 2014, em 2018. Mas agora está liderando em 2 pedaços da maior importância desse corredor, que são o Rio Grande do Sul e, é claro, o maior estado, que é São Paulo. Então, hoje, a vantagem nacional de Lula tem muito a ver com o fato dele estar liderando em todo o Nordeste, vamos dizer, não precisa discutir, porque mesmo com tudo que aconteceu em 2018, o Haddad venceu em todos os 9 estados do Nordeste, assim como venceu no Pará e venceu em Tocantins, ou seja, um estado do Centro-Oeste e um estado do Norte. O Haddad ganhou. Então, vamos dizer que esses 9 estados do Nordeste, mais o Pará e Tocantins, é mais ou menos dado que o PT vai ganhar de novo este ano, e todas as pesquisas mostram que nesses 11 estados o Lula está muito na frente. Em alguns estados do Nordeste, assim, 70-15, 75-20, 10, é uma coisa muito grande a vantagem do Lula nesse conjunto de estados em que o PT sempre ganhou, 2002 até a eleição do Haddad, em 18. Mas agora está acontecendo uma coisa diferente, que é o Sudeste inteiro está dando, Lula está na frente, folgado, em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo, que é o maior estado. Por isso é que a vantagem nacional dele vem em grande parte da expressiva vantagem que ele tem no Sudeste. Além de tudo, ele está na frente também no Rio Grande do Sul. E empatou no Paraná e em Goiás, que são 2, que é também um estado grande do Centro-Oeste. Coimbra, você está falando aí de uma nova organização dos votos nessas regiões, e a gente teve aí, entre janeiro e abril, mais de 2 milhões de jovens que tiraram seu título de eleitor pela primeira vez, 16 a 18 anos. Você avalia que essa nova geração de eleitores, independente ali da região que eles estejam, esse número pode ser até maior, inclusive porque teve esse mês, o finalzinho aqui de abril e maio, que não estão computados ainda. Você acha que isso pode fazer uma diferença aí em algum aspecto na eleição de outubro? Certamente. É um fator extremamente positivo, tem que ser saudado, porque é uma demonstração de que está vindo aí uma geração de pessoas preocupada com o país, querendo participar, querendo ter voz nas questões nacionais. E as pesquisas disponíveis mostram que Lula tem uma vantagem grande entre jovens e muito jovens. Então, é bom para o Brasil, porque significa que nós vamos ter uma geração mais consciente, mais informada, mais participativa. E é bom para o Lula, porque esse acréscimo de jovens eleitores provavelmente significa um reforço nas chances de vitória dele, que são muito altas. Seria ingênuo ficar fingindo que não tem vantagem só para não dar azar.
Então, tem uma grande vantagem. Nunca nenhum candidato que estava na frente nesta altura do ano perdeu a eleição. Todos os candidatos que lideravam entre abril e maio terminaram ganhando. Porque tem uma parcela grande do eleitorado que se decide cedo, e essa parcela, nas eleições anteriores, em todas, já estava pensando naquele candidato que acabou vencendo a eleição. É isso que que está acontecendo agora. Não precisa ficar assim com receio, dizer, não, é salto alto, não pode. Pode. Você pode olhar e dizer assim, tem um favorito. E tem um favorito muito nítido. Marcos, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque na eleição para presidente passada, a qual Bolsonaro se elegeu presidente, a gente tem que lembrar também que muitos eleitores deixaram de votar. Teve um número grande de abstenção. Só que agora a realidade é muito distinta. Fome, desemprego, inflação alta, carestia. Agora, recentemente, uma pesquisa, quase 77%, mais de 77% da população endividada, né? São fatores que, para quem já está com o voto decidido, soma-se a tudo isso que ainda pode contribuir para as pessoas irem votar e querer. Urgência é também um sentimento de importância. E isso faz com que as pessoas entendam que devem participar, que não devem se ausentar, seja da discussão, seja do comparecimento. Então, é bem possível que tenhamos níveis de chamada alienação eleitoral, branco, nulo e abstenção, abaixo do que foi na última eleição, que foi muito alto, você tem razão. 30 e tantos % do eleitorado brasileiro não votou, o que, claro, não invalida, porque é dentro das regras do jogo, a vitória do Bolsonaro se deu nesse contexto de redução significativa do voto válido, vamos chamar assim. Marcos, então a gente agradece demais a sua participação, muito obrigada, a gente espera recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Então falamos com Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Muito obrigado. Abraço, Marcos. Até a próxima. Até a próxima. Em novo ataque ao Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro diz que contratará a empresa para fazer auditoria na eleição. Em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro declarou que as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral do Brasil. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do Grupo Prerrogativas e um dos fundadores da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, doutor Marcos. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, o prazer é todo meu, aliás, um prazer, uma alegria estar aqui ao lado de vocês para mais uma reflexão, né? Maravilha. A gente quer começar falando para que os nossos telespectadores aqui do Revista Brasil TVT e também que nos acompanham pela Rádio Brasil Atual consigam entender esta queda de braço envolvendo o governo federal, Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a esse embate, né? Esse jogo de forças. Queria te ouvir a respeito disso para a gente entender até que ponto o governo pode afrontar a Suprema Corte, não aceitar a questão das medidas do Tribunal Superior Eleitoral, descaracterizar o processo. Queria te ouvir sobre essa questão, Marco, por favor. Olha, com absoluta franqueza, eu acho que isso é mais do mesmo, né? É a velha estratégia do bolsonarismo de alguma forma, tirar o foco do que é fundamental. O país hoje chora a morte de 700 mil brasileiros que foram vítimas das ações e omissões criminosas desse governo genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. O país hoje chora com sofrimento, enfim, de mais de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome, enfim, nos dias de hoje. Sofre com a presença de 100 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, inclusive em patamares que nos preocupam do ponto de vista da segurança alimentar, sofre com quase 19 milhões de desempregos, e o Bolsonaro adota sempre essa prática diversionista. Ele cria uma crise no dia de hoje
para tentar, de alguma forma, tirar o foco do que é fundamental para fazer com que a gente esqueça da crise que ele criou no dia anterior, né? É uma prática, enfim, diversionista. Não acho que há no país qualquer clima de ameaça real às eleições. Nós temos que permanecer, evidentemente, em estado de vigilância e de alerta, mas as instituições vão reagir. Nós, democratas, temos que defender com rigor a rigidez das instituições, a independência e a harmonia dos poderes, né? O Supremo tem dado respostas bastante satisfatórias, aqui nós temos que reconhecer e aplaudir, né? Tem o direito de errar por último, e às vezes erra, e erra muito, e erra feio, mas ultimamente tem acertado e tem, de alguma forma, criado mecanismos de contenção desses arroubos, né? Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral, né? O Bolsonaro está tentando, de fato, ameaçar alguns ministros em especial, porque está tentando, com isso, proteger a sua família e a milícia com a qual ele está governando e envergonhando o país, né? Marco, eu queria que você comentasse o papel das Forças Armadas, então, nesse momento, e como pode ser essa postura, essa posição das Forças Armadas nesse processo eleitoral até outubro. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Essa é a pergunta. Olha, eu tenho conversado com muita gente que tem contato com figuras do alto comando das Forças Armadas. Vamos deixar claro, o Bolsonaro tem uma afinidade com muitos militares, inclusive talvez nós não tenhamos na história, na nossa jovem democracia, um outro governo que contou com a participação tão efetiva dos militares como esse governo que, enfim, aí está, né? São mais de 6 mil militares que estão ocupando postos estratégicos, estão ocupando funções públicas, cargos de livre provimento, engordando, enfim, os seus contra-cheques nesse governo. Nós não temos nenhum paralelo na história recente da nossa jovem democracia, em nenhum dos governos, seja da era Lula, da era Dilma, da era Fernando Henrique Cardoso, ou até, eventualmente, de outros presidentes que por aqui estiveram, né? O Bolsonaro realmente intensificou o relacionamento com as Forças Armadas de um modo geral. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. Eu tenho certeza que aqueles que têm a compreensão plena de qual é o papel que a Constituição lhes reserva estão envergonhados. O Bolsonaro, ele milicializou esse governo e envergonha não só, evidentemente, a nós brasileiros, que não votamos nele, mas também, eventualmente, a alguns aliados, né? Que podem estar, nesse momento, fazendo algum tipo de reflexão crítica sobre as suas posições. Então, nós temos que separar. O papel das Forças Armadas é muito claro e está na Constituição Federal. Nós temos um desafio enorme num território de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados para cuidar das nossas fronteiras, para evitar, enfim, que o tráfico de drogas, que o tráfico de armas seja uma realidade ainda mais doída, né, no nosso país. Nós temos os desafios, enfim, que a defesa da soberania brasileira impõe e seguramente esse é o papel reservado para as Forças Armadas. O restante, com toda a franqueza, é bravata, né? Nós não temos que ter medo de general, de soldadinho de chumbo. O país, na verdade, tem 220 milhões de habitantes, é uma das maiores democracias do mundo e vai resistir. E vai resistir com muito vigor e com muita tranquilidade, né? Então, eu quero só deixar muito claro que o Bolsonaro não tem o apoio que ele está vendendo, né? E, infelizmente, muita gente que está ao lado dele, que compõe as chamadas Forças Armadas, está alinhado com esse tipo de pensamento. Mas eu quero crer que, inclusive, não chega nem a ser maioria dentro das Forças Armadas, que vão voltar a ser respeitadas, como sempre foram nos governos democráticos que por aqui estiveram, como em especial o governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma. Nós vamos tratar, não tenho a menor dúvida, com muito respeito às instituições de um modo geral, e não vai ser diferente com as Forças Armadas, né? Vão receber o devido respeito, mas vão ficar dentro dos limites que a Constituição estabelece para o exercício das suas funções. Marcos, você trouxe um detalhe muito importante, que é essa construção de criar narrativas para esconder um fato determinante, por exemplo, que é um país com milhões passando fome, um país com milhões de desempregados, um país com milhares de brasileiros e famílias brasileiras endividadas, que com a carestia aí, né, pesquisas mostrando aí o quanto as famílias estão endividadas. Essa construção de narrativas de Bolsonaro, quando você traz especificamente a isso, é para esconder de fato aquilo que o país se tornou, esse abismo, falta de política, de perspectiva da população, de emprego, de trabalho, para gerar essa confusão especificamente, mas no que diz respeito às instituições, você acha que está tudo no caminho certo? O Supremo está aí, quer dizer, as instituições democráticas que zelam pela democracia do país, pelo Estado Democrático de Direito, estão no caminho certo para proteger tudo isso?
Olha, nós passamos no país por um processo perverso de ativismo judicial materializado em duas faces de uma mesma moeda, né? Ativismo judicial, de um lado, carrega a judicialização da política e de outro, a politização do judiciário. As nossas instituições foram instrumentalizadas a serviço de interesses políticos e notadamente eleitorais. E estão sendo recorrentemente desprestigiadas. Mas o Supremo Tribunal Federal, que tem um importante papel de zelar pela Constituição, tem sabido, pelo menos, é o que a história tem demonstrado, reacreditar o nosso sistema de justiça e reavaliar essas condutas que a gente tem desde sempre, no Grupo Prerrogativas, denunciado. Então, o Supremo tem acertado. Mas, é claro, nós temos que permanecer, como eu disse no início dessa agradável entrevista, em estado permanente de vigilância e de alerta. Eu não acho que sejam, digamos, ameaças maiores do que são efetivamente, mas nem tampouco são desprezíveis. Nós temos que prestar muita atenção e permanecer de olhos abertos. Mas o Supremo está reagindo. O Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022 vai ter a oportunidade histórica de dar a resposta que não deu em 2018. Nós perdemos as eleições de 2018 porque, é claro, um juiz criminoso tirou das eleições aquele que era o franco favorito para vencê-las, o ex-presidente Lula. Nós perdemos as eleições de 2018, é claro, porque, na verdade, o Bolsonaro teve mais votos que nós. Mas nós perdemos as eleições de 2018, muito em especial, por conta da chamada indústria da fake news, que se organizou para propagar no país um número enorme de mentiras contra a candidatura que substituiu o ex-presidente Lula, a candidatura do nosso futuro governador do Estado de São Paulo, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, que é o queridíssimo ex-ministro Fernando Haddad. Então, nós agora, em 2022, vamos ter a oportunidade histórica de dar um tratamento adequado para a fake news. Fake news, na verdade, é um processo evidente que se espalhou pelo mundo, mas que teve um peso muito grande, em especial no nosso país. Nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Eu quero crer, com franqueza, que o Tribunal Superior Eleitoral vai dar a resposta necessária. Assim como o Supremo deu, quando reconheceu a parcialidade escandalosa, criminosa e constrangedora desse juiz bandido, o juiz Sérgio Moro, que agora, enfim, é pré-candidato a alguma coisa, né? Já foi tanta coisa, já deixou de ser também, né? Espero que a história lhe reserve o papel que ele merece, enfim, ter, que já teve, né? Essa é que é a grande verdade, enfim. Mas eu acredito que as instituições estão reagindo bem, Agora, há um aparelhamento. Nós precisamos denunciar isso aqui. Nós nunca tivemos, a gente fala em milicialização do governo, mas nós nunca tivemos algumas instituições em especial, Procuradoria-Geral da República, enfim, né, nosso enfim, querido Ministério Público, a própria Polícia Federal, nós nunca tivemos algumas instituições tão instrumentalizadas como, de fato, estão no governo Bolsonaro. Ainda precisamos dar uma resposta para isso. Você está falando do poder judiciário e da politização desse poder, mas a gente tem também, Marco, ali no dia a dia, no chão, no nosso chão do dia a dia, onde a gente pisa, os grupos bolsonaristas, a própria milícia, que é muito ligada a esse movimento bolsonarista, que está atuando até com certa violência, vamos dizer assim, para tentar dar o seu golpe, dar a sua ação nessa eleição que vai acontecer em outubro. Como que você acha que a população também pode buscar recursos para evitar isso ou para se defender dessas ações? O caminho está na informação, né? Por isso que nós precisamos chamar para a responsabilidade todos os veículos de comunicação, todos os órgãos de imprensa, de modo geral, para que, de alguma forma, atuem de forma decisiva, tentando evitar que aconteça no país em 2022 o que aconteceu em 2018. Né? Então, um trabalho sério como o que vocês realizam aqui na TVT é um exemplo, né? É sempre um espaço muito interessante para a gente se informar. Então, acho que o caminho, né, para a gente sair, digamos, desse buraco é a informação de qualidade. Né? Agora, parte da imprensa tem responsabilidade direta pelo que está acontecendo no país. Parte da imprensa, desde o primeiro momento, simplesmente encampou a narrativa lavajatista que vitimou o ex-presidente Lula e, de certa forma, a todos nós, aliás, de certa forma não, de todas as formas, a todos nós que fomos tolhidos do nosso direito de escolher, enfim, aquele que nos parecia e continua parecendo o melhor candidato para presidir o nosso país frente aos números variados de desafios, né, que nós temos, enfim, pela frente. Né? Então, não há a menor dúvida que a imprensa precisa também fazer uma meia-culpa. Como é que ela vai atuar agora?
nesse momento para informar a população, né? Como é que ela vai atuar para impedir que as mentiras se propaguem na velocidade que se propagaram em 2018, que tragam prejuízos irreparáveis para a nossa democracia, né? Então, nós temos que nos dar as mãos, acho que criar uma espécie de observatório da democracia, com juristas, advogados, amplos setores da sociedade civil e com uma participação ativa da imprensa, né? Parcela da população que apoia o Bolsonaro ainda pode ser, entre aspas, recuperada, né? Não tem só fascista apoiando o Bolsonaro. Nós precisamos dialogar com essa turma, com esse povo, né? Nós não podemos, pelo campo progressista, pela esquerda, perder a capacidade de afeto, de diálogo e de tolerância para dialogar com essas pessoas. Nós vamos ampliar, nós não vamos governar o país sozinhos. E também não vamos ganhar a eleição sozinhos. Então tem muita gente do lado de lá que a gente vai conseguir puxar para o lado de cá, né? É uma pescaria, e nós vamos ter que fazer esse trabalho, todos nós, todos os dias, até o fim das eleições, né? A sociedade está em disputa, e fico feliz de ver pelas últimas pesquisas que o ex-presidente Lula ostenta significativos quase 45% de preferência popular, né? Uma expressão realmente do tamanho dessa liderança, né? Agora, isso não é o suficiente, talvez seja o suficiente para ganhar as eleições, para governar o país, não. O presidente Lula é a única liderança capaz de reconstruir e de reconciliar o país. E para que a gente tenha condições de reconstruir e reconciliar o país, a gente precisa disputar a sociedade, precisamos deixar de lado as diferenças e precisamos focar nas nossas convergências. Então, o trabalho é muito grande. Nós precisamos conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas. E eu acho que esse é o papel de todos nós, de cada um e de todos nós. Marcos, quem é leigo no assunto, por exemplo, e vê a grande mídia aí tradicional do país, parece que amanhã Bolsonaro já deu um golpe de Estado no Brasil. A minha pergunta é, você é advogado, você é coordenador do Grupo Prerrogativas, você é um dos fundadores da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Como é que é essa discussão, como é que é essa análise no meio jurídico, especificamente do Brasil, quanto a esses ataques constantes de Bolsonaro às instituições? Porque, eu repito, né? Quem lê a grande mídia, quem acompanha a notícia na grande mídia, acha que amanhã Bolsonaro deu um golpe, ponto. Mas a gente entende que quem conhece a história, o mundo jurídico especificamente, sabe que a situação não é bem assim, né? Dessa coisa de terror, de narrativas, de medo especificamente. Eu queria que você trouxesse para a gente essa análise que é feita diariamente ou no meio jurídico das pessoas que estão em volta aí das instituições, o que pensam o pessoal da ABJD especificamente, do Grupo Prerrogativas e do meio jurídico especificamente. Eu acho que tem uma preocupação generalizada, né? Todos nós temos um certo incômodo, aliás, um incômodo bastante profundo, quando a gente abre os jornais e lê as declarações proferidas por esse genocida que está à frente do país, sentado na cadeira de presidente da República, né? Há um incômodo, há um desconforto, mas, reitero, não acho que haja no país condições para um novo golpe. Nós não vamos reviver os dias difíceis dos chamados anos de chumbo. Nós vamos resistir. Hoje a sociedade está organizada para resistir. Nós temos um líder político reabilitado para disputar e vencer as próximas eleições, que recuperou seus direitos políticos e recuperou, na verdade, a sua dignidade, que lhe fora tirada de forma criminosa por um juiz que atuou de forma parcial, como a gente já teve a oportunidade de denunciar aqui. Então, nós temos o melhor legado, nós temos o melhor projeto político, a maior liderança política de todos os tempos, temos muitos motivos para nos orgulhar e temos a obrigação e o dever de permanecer, como eu disse, em estado permanente de vigilância e de alerta. A preocupação da comunidade jurídica, de modo geral, ela é reflexo da preocupação que a população tem tido em relação ao Bolsonaro. Mas eu não acho que existem condições para que ele, enfim, profira um novo golpe, né, ou coisa do gênero. Vamos lembrar que o Bolsonaro, como você disse, ele atua muito na base do medo, né? Então, ele vai tudo na tentativa e erro. Então, ele fala os maiores absurdos, se ninguém reagir, ele dá um passo para frente. Quando a reação é firme, quando a reação é contundente, ele dá 2 passos para trás. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro, essa é a estratégia do bolsonarismo. É a lógica do tentativa e erro, né? Então, se não reclamarem, eu dou 2 passos para frente. Se houver resistência, eu dou 1 ou 2, quem sabe, para trás, né? Então, nós vamos ter que fazer ele recuar, e recuar bastante. Eu acho que é esse o papel, claro, dos juristas, de um modo geral, mas da sociedade, né? Também, né? De cada uma das profissões, de cada um dos cidadãos e das cidadãs que aqui estão, né? Mas eu vejo com preocupação, mas eu não acho que ele tem esse poder todo, não. Ele me dá tristeza, mais tristeza do que medo. Com toda franqueza, é um soldadinho de chumbo, né? Então, é um sujeito que profere um número enorme de bravatas, mas, honestamente, não o vejo, até com inteligência,
para dar um passo além, né? E, Marcos, na verdade, até como você bem falou, eu fiz a minha pergunta especificamente do meio jurídico, né? O que é que o meio jurídico fala de tudo isso? Mas a sociedade civil já está atenta a tudo isso, né? Trabalhadores, organizações de classe, professores, engenheiros, estudantes, atento a tudo isso para que, de fato, isso não ocorra e não caia nesse jogo, né, da bravata e entender que vamos por tudo ou nada, porque, na verdade, o que está em jogo aí, toda vez que sai pesquisa eleitoral, que a economia fica mais ainda degradada, que você ouve milhões de pessoas, sabe, que estão na fila do desemprego, pessoas correndo atrás de um caminhão para pegar osso para se alimentar porque não tem comida. E aí, mediante educação, saúde, Amazônia, desmatamentos, aí vem essas narrativas de golpe o tempo todo, para criar exatamente, na verdade, mais medo do que efetivamente praticidade naquilo que pode acontecer. Ou estou falando algo fora da realidade, Marcos? Pelo contrário, você sintetizou bem o meu pensamento, é que a gente, como advogado, às vezes fala demais. Você foi preciso, foi cirúrgico, como um excelente jornalista que é. Esse é o nosso sentimento também. Nós não estamos menosprezando o risco de um golpe, para ficar claro. Nós não estamos menosprezando. Mas a gente também não pode superdimensionar, porque o medo, com toda a honestidade, ele congela, ele provoca inércia. Nós não temos o direito de permanecer inertes, ao contrário, nós temos que dialogar com a sociedade que está em disputa. A melhor forma de vencer o Bolsonaro é a forma na qual nós sempre depositamos a nossa crença, é o voto. Então, nós vamos derrotar o Bolsonaro no voto. Agora, o que está acontecendo no Brasil com essas ameaças não é muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Vamos lembrar que a versão americana do Bolsonaro, o Trump, falou uma coisa muito parecida com o que o Bolsonaro tem falado. Muita gente achou que, enfim, um dia depois da eleição dos Estados Unidos, nós fôssemos assistir uma guerra civil. O que aconteceu? O Trump teve que sair na madrugada anterior, guardou a mala dele, né? Fechou a mala dele e foi para casa. As instituições funcionam. Entendeu? Ele tem o direito de chorar, de espernear, mas o sol vai nascer amanhã. Nasceu nos Estados Unidos, vai nascer no Brasil. Entendeu? Se o Bolsonaro perder as eleições e perderá as eleições, ele sairá da presidência da República. E nós não vamos precisar tirar. Nós podemos ficar bem tranquilos. Agora, se precisar tirar, é claro que nós vamos ter que nos reunir e vamos buscar mecanismos para fazer isso sempre de uma forma muito gentil e firme, né? Ao mesmo tempo, né? Com certeza. Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do Prerrogativas e fundador da BJD. Muito obrigada, Marco Aurélio, por mais essa participação. E eu que agradeço, é um prazer, uma alegria estar aqui ao lado de vocês. Mais uma vez, quero parabenizar o belíssimo trabalho que vocês têm feito na TVT. Eu tenho o privilégio de assistir sempre um jornalismo dinâmico, muito interessante, instigativo. Realmente, vocês estão de parabéns. Um orgulho para a classe trabalhadora e para a população, de modo geral, ter uma TV com essa qualidade. Abraço, Marcos. Até a próxima. E a gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Em 11 de março de 2022, iniciou-se o mandato de Gabriel Boric como presidente do Chile para o período de 2022 a 2026. Passados 2 meses, como está a situação do governo Boric? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Jaime Gazmuri, que foi embaixador do Chile no Brasil, ex-senador chileno e uma das principais lideranças históricas da esquerda do Chile. Boa noite, Jaime Gazmuri. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana Rosa. Sou muito obrigado por o convite de poder falar com vocês. Vou me desculpar porque vou falar portunhol, mas eu tenho um tanto esquecido o português. Alguma coisa em Brasília. Mas tá perfeito. A compreensão está perfeita. Fica tranquilo, tá bom? Tá bom. Muito bom. A gente se entende. Como hermanos, a gente se entende. Não tem problema. Muito bem. Jaime, a gente, na eleição para a presidência do Chile, a gente repercutiu muito aqui no Brasil, aqui no Revista Brasil TVT, na Rádio Brasil Atual, no portal da RBA, sobre os desafios de Gabriel Boric quando eleito presidente do Chile.
2 meses de mandato de Gabriel Boric. A gente gostaria de saber como é que está a situação aí no Chile, do governo de Gabriel Boric, os desafios dele. Como é que está hoje a situação? Eu diria que os desafios do governo de Boric são muito grandes. É um governo que inicia uma nova fase na política chilena, que enfrenta uma crise múltipla, uma crise política, que tive um momento muito espetacular, o que nós chamamos o estallido social, a rebelião social de 1919, uma crise econômica, uma economia que dá desde faz mais ou menos 10 anos que cresce pouco, os efeitos econômicos e sociais da pandemia, o processo inflacionário que vive Chile, como todo mundo, produto da guerra da Ucrânia, e, portanto, uma situação muito difícil. Os desafios são maiores. Eu penso que o novo governo tem 2 meses, eu não posso avaliar ainda, mas eu acho que, em primeiro lugar, Boric tem uma liderança muito forte. Boric tem uma novidade na política chilena. É o presidente mais jovem em 200 anos de independência. É um presidente que, como ele gosta de dizer, vem das ruas. Foi desenvolver-se não nos gabinetes, não nos partidos políticos mais tradicionais, mas os movimentos sociais estudantis dos anos 2010. Tem muito carisma, é muito creível. E foi votado por uma maioria substantiva, 55% dos votos. Portanto, temos um presidente muito empoderado e que, a meu juízo, tem mostrado nestes 2 meses e meio que tem temperamento, tem capacidade de enfrentar situações muito difíceis. Agrega-se aos problemas sociais, históricos, etc., uma situação complicada de segurança pública. Temos um aumento muito grande da criminalidade, uma penetração importante em muitas cidades e sectores populares do narcotráfico. E temos também uma situação mais política de alguns grupos, não muito grandes, mas fazem barulho, que acompanham as mobilizações mapuches indígenas com ações armadas rurais. Felizmente, até agora, não há violência armada nas cidades, porque o movimento, basicamente, vocês conhecem bem, é um movimento de reivindicações territoriais. E, portanto, essas mobilizações são acompanhadas por pequenos, mas expressivos grupos que apelam, chamam a utilizar formas das suas armas. E, portanto, tem uma situação muito complexa, que eu acho que tem as condições de enfrentar bem, e um desafio imediato, que é político, que junto com o processo de instalação do novo governo de esquerda progressista, com novas gerações que estão hoje, há 10 anos estavam nas ruas, e hoje estão no palácio, estão na moneda, no coração da direção do país. Portanto, é uma novidade muito grande que tem. É uma promessa que tem que ser realizada. Eu tenho muita confiança em que as coisas vão caminhar numa boa direção. O desafio mais imediato é o plebiscito de 2022, deste ano, 4 de setembro, onde vai se votar aprovo ou rejeição, não? Rejeição. Sim, rejeição. Rejeição do texto que tem que ser aprovado por a Convenção Constitucional. Ainda o texto não está finalizado.
Sim. Mas o processo do debate constitucional também tem sido muito complicado. Há várias razões. Uma resistência muito forte dos sectores conservadores que nunca quiseram mudar a Constituição herdada da Pinochet. Não é a mesma Constituição da Pinochet, porque na transição democrática houveram muitas mudanças, mas há algumas coisas que têm ficado. Fundamentalmente, todas as disposições que estabelecem uma ordem econômica e social basicamente neoliberal, mas diversas restrições à expressão majoritária da soberania popular nos órgãos eleitivos. Mais uma Corte Constitucional conservadora que tem sido um freno brutal para as reformas que podemos dificilmente aprovar nos congressos. Eu tenho 20 anos dessa difícil experiência da transição democrática. Portanto, há uma campanha de desinformação, de falsas notícias, de desinformações, de tomar os discursos como se já fossem artigos aprovados. O segundo problema é uma convenção que é muito diversa, é muito fragmentada. Eu acho que essa é uma situação que não é fácil entender da fora. De países que têm sistemas políticos mais ou menos estruturados. Eu penso, do que eu conheço, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem um sistema político muito fragmentado, se você quiser, mas há uma grande força política e social. Como tem sido a articulação do Boric? É o PT. Ou seja, o PT é uma força capaz de construir maiorias. Só não. O PT só não constrói maioria, mas tem capacidade de orientar um processo de mudança. Ô Jaime, eu queria te perguntar... alianças novas. Eu estou muito assombrado com o vice-presidente que tem hoje o candidato a vice-presidente. Eu conhecia o Kimi como governador tucano de São Paulo. E hoje tem se sumado a uma aliança progressista. Jaime, eu queria te perguntar sobre a articulação do Boric com os outros presidentes da região do Mercosul. Como tem sido essa interlocução do Boric com presidentes da região aqui, Argentina, Colômbia, Paraguai, Bolívia? Como tem sido essa relação do Boric com esses presidentes? A primeira fala do Boris do Palácio da Moneda, quando assumiu a presidência da República, afirmou que a integração, a colaboração na América Latina seria um dos pontos fortes de sua política exterior. E essa é numa situação na América Latina onde a América Latina não tem voz em um quadro mundial muito crítico. Nunca a América Latina tinha tido tal grau de desintegração. E, portanto, o novo governo vai ser um esforço grande para rearticular o diálogo, a convergência política, econômica, internacional da América Latina. Em um quadro difícil, porque, com a Argentina e com o presidente Fernández tem muito boas relações, também com o Peru, com alguns governos que não são, com Bolívia temos uma situação complicada por fatores históricos, mas o presidente boliviano
vim para Chile para a mudança da presidência. Temos muitas esperanças em Colômbia, porque, bem, a eleição, em poucas semanas mais, há uma possibilidade de que o senador Petro ganhe essas eleições. E o grande problema da América Latina é o Brasil, porque a política exterior do Bolsonaro, bem, vocês conhecem melhor do que eu, tem sustraído o Brasil da América Latina. Tem alinhado o Brasil com o trumpismo. Mas hoje tem uma posição um pouco mais, não sei como descrevi-la, mais equilibrada, podemos dizer, no confronto da OTAN-Rússia. Mas sem Brasil é muito difícil construir uma unidade latino-americana. E, portanto, nós temos muitas esperanças na eleição de novembro. Eu acho que no 1º de janeiro do próximo ano o quadro latino-americano vai ser muito, muito diferente. E isso abre uma porta, e nós cremos que a relação do presidente Boric com o futuro presidente do Brasil, com Lula, vai ser o que tem sido uma relação histórica muito, muito perto dos dois governos, e com dois presidentes, um mais experimentado, o outro mais jovem, podem ser fatores que ajudem ao desenvolvimento da integração, como precisamos, hoje mais que nunca. Jaime, você estava falando do processo constituinte do Chile. Tivemos o processo eleitoral, Gabriel Boric foi eleito, mas tem aí um grande caminho com a Constituição chilena, que deve ser aprovada e está em caminho de construção. Você tem um papel importante na história do Chile, você é uma das principais lideranças históricas da esquerda chilena, você passou por vários governos e agora o Chile tem um presidente novo. Tem um presidente novo com desafios enormes pela frente. Juventude de um lado, a questão previdenciária do Chile, que é uma questão que envolve muito essa questão dos aposentados que não conseguem se sustentar. E um problema econômico, que é a situação chilena, não só do Chile, mas toda a América do Sul, América Latina, saímos de pandemia, um processo de construção. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, essa questão do processo da Constituinte chilena. Como é que está, o que você pode adiantar para a gente, porque tem várias questões que envolvem aí a implantação e a Carta Magna para a nova Constituição, várias manifestações o ano passado no Chile. Queria que você falasse para a gente da atual situação aí do processo da Constituinte. Bem, o processo tem se desenvolvido com muita discussão. Todos os artigos da Constituição têm que ser aprovados por uma maioria de 2/3. Tem uma maioria, a convenção tem uma maioria progressista. A direita tem menos, a direita pensava ter 1/3 para condicionar o processo constituinte. E tem 20%. E, portanto, o problema que temos tido é construir acordos entre forças progressistas que são muito diversas. Esse processo vai caminhando bem. Já han sido aprovadas as questões principais. Uma, eu acho, da maior importância é o estabelecimento de Chile como um Estado social e democrático de direitos. E, portanto, a garantia de direitos universais, serviços básicos de saúde, educação, previdência, etc. Segundo, eu acho que o sistema político, enfim, algumas mudanças, mas se mantém a tradição chilena de um regime presidencial, e há um processo muito importante de descentralização do país. Chile tem sido, na sua história, um Estado muito, muito centralista. Portanto, há avanços muito grandes nessa área. Há muita consideração dos problemas ambientais. Fala-se dos direitos da natureza, enfim.
a questão mais polêmica, eu acho, porque há uma certa resistência ou incompreensão de setores não só de direita, mas também uma certa cultura mais bem conservadora do país, é o fato de que a Constituição que vai se propor tem a definição de Chile como um Estado plurinacional e, portanto, dá característica de nações, de povos dotados de graus de autonomia aos povos originais, dos quais o principal é o povo mapuche. Essa é uma mudança histórica da maior projeção e, de alguma maneira, contradiz uma tendência histórica de Chile se perceber como um país mais bem homogêneo. Esse era o mito nacional. Falava-se da raça chilena como uma raça mestiça. Vocês conhecem também algumas desses mitos históricos. E nós tínhamos o mito histórico de que Chile, a diferença de outros países da América Latina, eram mais mistos, mais misturados, portanto, um pouquinho mais branquinhos. Você saía para a rua, o mito era desmentido diariamente, sobretudo nos setores populares e rurais. E, portanto, é uma mudança não só constitucional, é uma mudança cultural, que afeta imagens muito profundas que estão na sociedade. E, portanto, eu acho que isso... Outra grande novidade, mas que está muito assumida culturalmente, felizmente para a sociedade chilena, é que vamos ser o primeiro Estado paritário no mundo. Sim. Esse é um grande triunfo do feminismo chileno. Já temos uma convenção paritária, o número de homens e de mulheres tem que ser os mesmos. Quando há números impares, pode haver uma diferença de uma pessoa. Todos os organismos colegiados eleitos vão ser também paritários. E também os organismos da administração pública vão ter a tendência à equivalência de homens e mulheres. Acredito que esse também é um cambio cultural muito, muito importante. Tenho a impressão de que tem sido assumido, bem assumido por uma grande maioria dos chilenos. Ninguém tem a coragem de rejeitar o princípio da paridade. Eu acredito que esse seja um triunfo histórico muito importante, cultural, do movimento feminista chileno. Certo. Então, conversamos com Jaime Gazmuri, que foi embaixador do Chile no Brasil, ex-senador e uma das principais lideranças históricas da esquerda chilena. Jaime, a gente agradece demais a sua participação. Para mim tem sido um prazer, Cosme. Ana Rosa, muito obrigado por falar com vocês. Abraço, até a próxima. Até a próxima. Como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil? Nas últimas semanas, o país vem registrando altas nos números de infectados, mas as mortes, no entanto, permanecem praticamente estáveis. Para nos ajudar a entender o atual momento da pandemia por aqui, o Revista Brasil TVT conversa agora com Helena Nader, que é biomédica, pesquisadora, professora universitária e eleita recentemente presidenta da ABC, que é a Academia Brasileira de Ciências. Boa noite, professora Helena Nader. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro o programa de vocês. Estava com medo que eu não conseguisse chegar a tempo, mas deu. Chegamos. Tudo certo. Professor, antes de mais nada, parabéns, viu? Parabéns por ser eleita a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Ciências. E um detalhe, em 100 anos, mais de 100 anos, primeira mulher a presidir uma importante instituição aqui no Brasil. Nossos parabéns para a senhora, viu? Muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra,
pelo seguinte: primeiro, a Academia Brasileira de Ciências, né? Centenária, e uma mulher, né? E o que eu vejo, que eu gostaria, é que isso servisse de exemplo para meninas, para jovens, para as pessoas mais velhas e velhinhas como eu, que provam que a gente tem que lutar pelo que acredita. É E verdade. eu vejo, o Brasil está atravessando uma fase muito difícil, né? Muito complicada, com descrença de ciência por parte de governantes, de educação. Mas, no entanto, olha, apesar de 100 anos, a Academia Brasileira de Ciências está de parabéns, porque a americana, que é bem mais antiga, mais de 200 anos, só teve a primeira mulher há 3 anos. Uhum. A Academia do Reino Unido ainda não teve mulher presidente. Então, de vez em quando, a gente tem algumas coisas que têm que ser celebradas. Demorou, mas chegou, e eu vejo que isso tem que ser, não aceite não como resposta. Você tem que sair à luta. Maravilha. Muito bom. Professora, vamos falar agora, tentar entender, nos ajudar aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse atual momento da pandemia no Brasil. A gente passou uns meses aí de estabilidade, quedas nos números, tanto de infectados e de mortes, mas de uns tempos para cá, a gente vem registrando aí um certo aumento no número de pessoas infectadas. Eu queria que você desse um panorama para a gente entender qual é a situação da pandemia no Brasil de Covid-19. Olha, você bem colocou, estava caindo o número de internações, tanto que vários hospitais diminuíram os leitos destinados à Covid. O que aconteceu? Nós tivemos 2 grandes festas, né? A Semana Santa e depois o Carnaval que tinha sido adiado. E as pessoas, pelo cansaço de estarem isoladas, acabaram negligenciando o uso da máscara, a higienização. Carnaval é proximidade. Então, se esperava que isso acabasse acontecendo. O que me dá um alento é o fato de que, apesar de toda a campanha feita contra vacinação por alguns, o povo brasileiro ouviu a ciência. E o povo brasileiro, na sua grande maioria, se vacinou. E ao se vacinar, o que ele ajudou nesse quadro? Tem a doença, a Covid continua, porque é importante que quem está nos ouvindo entenda. O fato de estar imunizado não quer dizer não pegar a doença, não contrair. Significa proteger dos casos graves, proteger da morte. E isso aconteceu. Então, mais uma vitória da ciência. Agora, para quem está nos ouvindo, por favor, continua. Olha, eu acabei de chegar da rua, eu estava assim. Vamos, eu estou agora na minha casa, trancada no meu escritório, eu acabei de chegar. Máscara, lavar as mãos, a higiene. Isto vai ter que ser um costume na nossa vida. Transporte público sem máscara não pode. Porque isso protege, inclusive, de outras doenças respiratórias. Então, é muito, mas muito importante que aqueles que estão nos ouvindo e assistindo entendam e falem para todos os amigos, parentes, olha, vamos continuar usando máscara. E quando estivermos num ambiente, não é não se encontrar com a família, mas deixar o ar circular. Isso é muito importante. A gente na universidade continua com a máscara.
E é interessante, viu? Os estudantes, porque a gente voltou às aulas presenciais, o fato mais emocionante recente para mim. Todos os estudantes primeiro chegaram cedíssimo para a aula, coisa que não acontecia. Eu abri a porta, levei um susto, falei, tem alguma coisa errada, acho que eu entrei na sala errada. Não, já estavam lá, todos de máscara e todos ansiosos para o olho no olho. Então, vamos continuar usando a máscara, higienizando, principalmente em ambientes fechados. Por favor, ouçam, vocês ouviram a ciência, vocês se vacinaram. O povo brasileiro é um povo brilhante, inteligente, não cai nas armadilhas. Então, vamos continuar fazendo isso. Muito bem colocado, professora. Aqui, inclusive, na TVT e na Rádio Brasil Atual, a gente continua usando as máscaras, a gente tira para gravar, a gente está agora sem máscara, mas porque estamos gravando em um local controlado, mas continue usando as máscaras, higienizando. Muito importante esse recado, a gente continuar com as medidas de segurança. Professora, o que eu queria te perguntar agora... Posso mais uma coisinha? Sim, por favor. Que é importante? As crianças ainda, nem todas estão imunizadas. Sim. E elas também contraem a doença. E elas também repassam. E a criança pequena, abaixo de 5 anos, ainda não tem. Eu estava numa reunião esta semana, que foi quando eu tomei posse, foi O Futuro é Agora. E ontem nós tivemos a conferência presencial, ela veio ao Brasil, da Organização das Nações Unidas, trazendo o mapa do mundo. Então, tem regiões do mundo que ainda estão muito piores do que nós, em termos de vacinação, por falta de vacina. E isso significa que o vírus está circulando. Então, hoje, o que acontece no país vizinho pode chegar para a gente muito rápido, porque as fronteiras são muito abertas, no sentido que é bom, no sentido de comunicação via transporte rodoviário, transporte aéreo, transporte marítimo. Certo, muito bem colocado, professora. Eu queria falar com você agora sobre o acesso à testagem de Covid. Há muitas pessoas relatando que estão com dificuldade de ter acesso à testagem no sistema público. E assim, eu acho que a perspectiva é que cada vez mais se diminua esse tipo de testagem, até porque se você não testa, não tem o diagnóstico, você não consegue enumerar estes casos, não é verdade? Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. Olha, sobre a diminuição no Serviço Único de Saúde, né, nas UBSs, eu não posso te falar porque isso eu não tenho conhecimento. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, não é para parar de testar. A recomendação, também isso nós discutimos ontem, da Organização Mundial de Saúde, é continuar com a testagem. E mais, como é que a gente pega o dado daquele que foi testado e entra no dado populacional? Porque poucas pessoas estão relatando. Elas fazem o próprio isolamento e está resolvido. Não adianta. Nós temos que monitorar. É isso que essa pandemia mostrou para nós. Ela não vai embora porque eu quero. Ela não veio porque eu quis. E ela também não vai embora porque eu quero. Então, a gente só vai poder saber quando, de fato, tivermos os números mostrando que, em vez de uma pandemia, ela agora está mais localizada em alguns lugares. Tudo isso é via testagem
E mais, não só a testagem, isso estava acontecendo por causa da ciência. A rede vírus está continuando a sequenciar os vírus aqui no Brasil, porque a gente tem que saber. De repente, vem uma nova linhagem desse vírus que pode ser muito mais agressiva do que outras. Então, a pandemia, eu adoraria estar aqui dizendo, olha, não é real. Por mais que eu gostasse de trazer essa brilhante notícia. Melhoramos muito. Então, todos que acreditaram até agora na palavra do sistema de saúde, dos pesquisadores, dos cientistas, continuem acreditando, continuem fazendo o que é o recomendado. A Organização Mundial de Saúde tem sido muito eficaz. Ela não conseguiu porque ela não tem recursos. Então, ela bem que gostaria de estar levando mais vacinas para alguns países africanos. Mas lá aconteceu um negócio, a população é mais jovem em alguns desses países e, devido à alta contaminação, o que aconteceu? Eles adquiriram imunidade pela doença, alguns. Então, é isso que a gente quer, né? E aquele que ainda não acredita em vacina, eu pergunto para ele, você prefere a morte? Né? Te garanto que mesmo aquele que não acredita em vacina, tem as pessoas que ele ama. Uma mãe que é mais idosa, ou alguém na família que é imunossuprimido. E as crianças, gente, as nossas crianças, elas podem contrair a doença, contrair, inclusive, com algumas condições mais graves. Aliás, né, professora, a gente toma vacina desde que nasce, né? E foi engraçado que agora, com a pandemia de Covid-19, apareceu aí iluminados desacreditando a ciência, desacreditando vacinas, mas essas mesmas pessoas que desacreditaram tomaram várias vacinas. Sarampo, meningite, cachumba e outras, né, afins aí de vacinas. É um momento muito delicado. Mas, professora, eu quero fazer uma pergunta para a senhora, no sentido de que o mundo, agora abrindo mais o nosso leque, vai ter que conviver a partir de agora com as tidas pandemias, novas pandemias. Por que eu faço essa pergunta, professora? Aquecimento global, desmatamento em larga escala. A gente não sabe o que tem lá no degelo quando as geleiras começarem a degelar. O desmatamento, as queimadas, os endovírus que vêm lá das selvas, enfim. A humanidade vai ter que conviver com isso a partir de agora? Olha, ou a humanidade acorda, né? Quando a gente fala, Cosme, em sustentabilidade, não é só para nós. Eu tenho que lembrar que tem geração que está vindo que tem o direito de ter onde habitar. É para o outro também, o outro que talvez ainda nem nasceu. Então, isso vai acontecer, infelizmente. O que acontece com esses vírus? E não foi a primeira vez, isso já aconteceu, a gente tem a história. Só que dessa vez foi muito mais rápida pelo aquilo que eu falei já antes. O encurtamento de distâncias. Antes, para você ir para a Europa, ou você ia de caravelas, ou depois com a vapor, depois surgiu o avião. Uhum. E isso encurtou distâncias, a mesma coisa com os países da América Latina, etc. Então, hoje, o mundo é isso que a gente quer dizer, globalizado. Então, ou todos nos convencemos de que é importante o equilíbrio entre nós humanos e
os animais e os vegetais, as árvores, as florestas, o mar, os rios, ou não vai ter mundo para essa espécie dita especial, racional, que é o humano, sobreviver. Porque vai ter. Não é que eu estou pregando, vou dizer, ela é alarmista. Tem vários, tem trabalhos fantásticos já feitos por pesquisadores brasileiros mostrando vírus que ficaram, inclusive que mataram pessoas, mas que estavam restritos numa região e que não foram levados para fora e que não eram tão... não se propagavam na mesma velocidade que o SARS-CoV-2. Mas na Amazônia, vários. Você não imagina, tem um mapa, tem um número que dá até medo de ler. Então, vamos cuidar do planeta. O planeta não é do ser humano, o planeta é de todos. Isso é. E se você olhar para aqueles que gostam da religião, todas as religiões estão dizendo, por favor, vamos cuidar do planeta. Eu vejo uma coisa que tem que voltar no Brasil, é o olhar para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que todos eles englobam ciência, todos têm como base educação e olham para o que a gente chama, viu, Ana e Cosme, saúde única. Não é o Sistema Único de Saúde, mas é a saúde única, que em inglês é One Health. É a saúde planetária. Não adianta, se você não tiver esse equilíbrio, vai passar... Vocês viram, voltou uma cândida, que é um fungo, que assusta, porque não responde. Antibióticos, a resistência a antibióticos, tudo isso faz parte desse ciclo. Nós temos que olhar como é que a gente descarta lixo. Eu levei um susto outro dia. O Brasil vai acabar com os lixões. Eu achava que estava longe porque eu sou velhinha, mas agora ficou... Não é porque eu sou velhinha. Para minha filha ficou muito longe, para a mais nova, não para os mais velhos. Década de 60, 70, pelo amor de Deus. E a maneira como nós estamos poluindo a água, né? A água está cheia de antibióticos, de hormônios. A gente tem que ter esse olhar, porque nenhum de nós nasceu para destruir o planeta, mas para preservá-lo. Exatamente. E, professora, você está falando uma coisa tão importante, porque às vezes a gente fala em saúde e entende a saúde como a cura de alguma doença. Mas eu acho que o que você está falando é exatamente o anterior a isso, a gente se prevenir, se cuidar, ter higiene. A gente vive em grandes aglomerados de população humana, o que traz toda essa problemática que você falou, dos resíduos, das doenças que se proliferam com mais velocidade. Então, assim, qual seria as ações práticas que a gente tem que ter no nosso dia a dia para ter essa boa saúde que você está nos dizendo? Olha, uma coisa eu percebi, as crianças estão muito mais conscientes do que elas eram antigamente. Então, a escola, né, é um ponto importante. Elas conscientizando os mais velhos. Agora, nós temos que ter educação. E eu não posso jurar que todas as crianças estão mais conscientes do seu papel dentro do ambiente. Mas, em algumas escolas privadas, a educação ambiental está sendo dada. Isso deveria ser em todas. E em todos os lugares de trabalho, o conceito de saúde única deveria estar sendo abordado.
o de não gastar exagerado, o dos valores, porque os bens que o planeta tem são finitos. As pessoas estão esquecendo disso. A água não é infinita. A água também tem um fim. Então, o que nós queremos? Se todos colaborarem, vai ser uma maravilha. Mas eu vejo a necessidade, por isso que eu trouxe os 17 objetivos. O Brasil foi signatário, o Brasil foi extremamente importante para a Agenda 2030. O Brasil teve um papel. A primeira reunião sobre meio ambiente foi no Rio, no governo do Collor. Depois do governo da presidente Dilma, nós tivemos a Rio+20. O Brasil assinou, o Brasil era referência. Como é que o Brasil agora passa a virar as costas para esse lado tão relevante? Então, nós, cidadãos, temos uma obrigação. Se governos não querem fazer o papel que precisam, nós podemos fazer. Então, usar a máscara é obrigação. Não é governo que vai me dizer, eu hoje assino um papel e está liberado a máscara. Eu tenho meu racional. Eu sei que entra, eu estou num ônibus fechado, agora esfriou. Que antes esfriou, vai todo mundo mais juntinho. Sem isso aqui, gente, a chance nem precisa ser do SARS-CoV, a influenza. O número de pessoas que morrem também é muito alto. Então, vamos ouvir a ciência e cada um ter o seu papel, porque a criança, ela já é uma cidadã, é pequenininha, mas eu me emociono com algumas crianças, né? Eu vejo assim. Então, eu acho que eles são os grandes professores. A gente poderia pegar e começar com eles e eles virem com aquele dedinho. Eu tenho uma neta bem pequenininha, a mais nova. Os outros já são todos grandes, tenho o maior orgulho, já formados, alguns casados. A pequenininha vem com o dedinho e ela fala para você o que você está fazendo de errado. Tá certo? Então, é isso. Eu acho que eu quero o Brasil, eu quero entregar para o jovem, para aquele que ainda vai nascer, um Brasil melhor do que eu recebi. E um mundo melhor. Tá difícil, mas a gente vai conseguir se cada um, porque esperar que só o Estado faça, o governo, a gente não vai conseguir, não. Verdade. Muito bom. Esquece o que falam, sabe? Eu não vou discutir, não vou entrar no bate-boca. Eu quero é o seguinte, eu sou cientista, eu tenho certeza da ciência. Por demais, eu respeito a religião e a fé de cada um, e também daqueles que não querem ter fé. Agora, falsa ciência, fake news, não dá para não combater. Verdade. Perfeito, professora, perfeito. Conversamos com Helena Nader, que é biomédica, pesquisadora, professora universitária e recém-eleita presidenta da ABC, que é a Academia Brasileira de Ciências. Mais uma vez, parabéns, professora, por essa eleição e agradecemos a sua participação. Eu é que agradeço e espero que vocês continuem a me procurar, que eu gosto muito de vocês. Abraço, professora. Abraço e lembrem, máscara e lavar a mão. Boa. Muito bem. E a gente vai para o intervalo e volta já já.
De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. As famílias brasileiras voltaram a ter índice de endividamento e inadimplência recorde em abril. Conforme levantamento divulgado no início da semana pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As taxas superam o recorde que já havia sido batido em março. Segundo a CNC, o percentual de famílias que relataram ter dívidas para pagar alcançou 77,7% em abril, o maior nível de endividamento desde janeiro de 2010. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Lígia Toneto, que é mestranda em Economia pela Unicamp e secretária estadual da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Olá, Lígia, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, Cosmo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você de novo na Revista Brasil TVT, um prazer conhecer também a Ana Rosa, muito bom estar aqui com você hoje, e vamos lá. Vamos lá. Lígia, mais um dado aí aterrorizador, assustador de endividamento das famílias brasileiras. Um índice que a gente não via há muito tempo. E o que chama atenção, Lígia, é que é muito raro hoje você encontrar uma família brasileira, um homem, uma mulher, um jovem que faz parte do núcleo familiar, que não diga, olha, eu tenho uma dívida para pagar. Lígia, que situação é essa? Até onde vamos com essa situação? Pois é, Cosmo, essa é uma das situações hoje que mais preocupa a economia, né? Não só por conta do presente, né, por conta disso comprometer a renda das famílias, mas porque isso gera um comprometimento da renda futura, né? Então, imagina você, se você está endividado, tem uma dívida para pagar, isso não vai mudar só o que você vai consumir esse mês, porque você tem que gastar uma parcela maior da sua renda, se você tem renda, pagando essas dívidas. Você vai fazer, não vou pagar também alguma coisa do mês que vem, então não vou comprar alguma coisa mais de longo prazo. E aí tem algumas coisas também que mostram um resultado dessa nossa conjuntura muito grave que a gente vive, que é, assim como a inflação tem impactado mais as famílias de baixa renda, o endividamento também tem impactado mais as famílias de baixa renda. Então, esse nível recorde que você comenta aí de 77% das famílias endividadas, para as famílias de baixa renda, ele chega a quase 80%, está ali em 79%. Para as famílias de alta renda, ele ainda é muito alto, mas está em 74%. Mas também é muito diferente o perfil dessas dívidas. As famílias de baixa renda, principalmente, têm se endividado para recompor o orçamento, porque está impossível fechar a conta em casa, todo mundo sabe disso. A gente tem que escolher entre pagar ou a conta do supermercado, ou a conta de gás, ou o aluguel, porque tudo ficou mais caro, né? Então, as pessoas têm que escolher como elas vão alocar a sua renda, o que faz com que essa falta do orçamento, né, o que está faltando para sobreviver, tenha que ser recomposto com dívida. Enquanto as famílias de alta renda, muitas vezes é uma recomposição da demanda que tinha ficado reprimida na pandemia, então decidiu fazer um investimento, comprar um carro, comprar alguma coisa com crédito aí. Então, tem um perfil muito diferente e que ele é causado justamente por esse quadro mais amplo que a gente vive, né? Então, da alta da inflação, principalmente sobre alimentos, energia e tal, e também do quadro do mercado de trabalho, que a gente tem visto salários diminuírem, a gente tem visto o desemprego se manter num patamar aí elevado. Então, tudo isso gera esse quadro de endividamento hoje, que ele é muito grave para a economia hoje, para a economia amanhã, além de gerar aí uma situação péssima de planejamento das famílias. Lígia, inclusive você colocou uma coisa que é essencial a gente pensar hoje, que essas dívidas, na verdade, têm a ver com o cotidiano, no nosso dia a dia, né? Que são chamadas de consumo a curto prazo, né? Então é para pagar uma conta, para comprar um alimento, porque está tudo muito caro. E aí o que eu queria te perguntar é sobre a alta da Selic nessa última semana. Primeiro, porque às vezes as pessoas não sabem, não conseguem entender o que é essa taxa Selic, e você pudesse comentar um pouco qual que é o prejuízo para a população dessa 10ª alta consecutiva da taxa Selic, que chegou agora a 12,75%. Exatamente, Nasa. Esse ponto é muito importante, porque
o que significa, né, a taxa Selic? Ela é a taxa básica de juros da economia. Ela é a taxa que é definida, né, pelo Banco Central como uma meta e a ser perseguida, né, entre as operações de crédito que o Banco Central faz, e ela norteia todas as outras taxas de juros da economia. Então, os bancos passam a se nortear por ela, orientar por ela, outros fundos passam a se orientar por isso, e esse vira basicamente o custo do crédito, né? O custo básico do crédito, porque na realidade o custo dos bancos é maior, porque eles pegam a taxa Selic e incorporam aí o que é o lucro deles, que é a partir do spread, né? Que é esse adicional que os bancos recebem pela taxa de juros. Por que a Selic está em alta em tese, né? Qual que é a justificativa por trás disso? Porque quando você tem um cenário de alta dos preços, como a gente vive hoje, existem teorias econômicas que falam, bom, a alta dos preços é porque as pessoas estão consumindo demais, então você precisa regular o consumo para baixo, você tem um excesso de demanda, então você precisa diminuir o consumo, porque você tem muita gente querendo comprar coisa e pouca coisa para ser vendida, pressiona os preços. Agora, qualquer pessoa que vive no Brasil não precisa ser nenhum economista para imaginar que o nosso problema hoje não é de excesso de demanda. Não é que tá todo mundo querendo comprar um monte de coisa, tá todo mundo bem, correndo para o supermercado, fazendo churrasco com a família, e porque tá todo mundo comprando carne que a carne tá cara. Não é verdade. A gente sabe que as coisas estão caras por outro lado, que pode ser o que leva à alta dos preços, que são componentes de custo. E aí, nesse ano, quais são os principais componentes de custo que estão impactando, né? Um deles, por exemplo, é o preço dos combustíveis. Como que o combustível afeta no preço do alimento que está em casa, por exemplo, né, que a gente vai comprar no mercado? Porque os combustíveis, eles entram no preço de custo das firmas. Então, você produz arroz e precisa transportar esse arroz do campo até a cidade. Você vai precisar ter um custo de frete dessa sua produção e esse custo é impactado pela alta dos preços dos combustíveis. Outro preço que está subindo também por conta dos combustíveis, os preços de transporte. Também tem impactado muito isso, transporte também não de cargas, né? Então, tem os fretes e outros transportes. Também por conta desse preço dos combustíveis. Então, isso tudo acaba sendo incorporado. E essa é a causa principal da inflação hoje, né? Tem o combustível, mas tem outros componentes, como, por exemplo, fatores climáticos que afetam a produção, se tem um fator das cadeias global, né, sobre o comércio global impactado pela pandemia, muitos fatores que são principalmente determinados de fora da demanda doméstica, assim, determinados por custos. Então, a gente usar a taxa de juros, que é um instrumento de repressão da demanda, é um instrumento para tentar diminuir o que as pessoas conseguem consumir, porque fica mais caro o consumo, não funcionaria. A única forma que poderia funcionar, por exemplo, é na taxa de câmbio, né? Porque se você aumenta os juros, você acaba deixando o real mais interessante, acaba atraindo capital, em tese, e aí isso pode diminuir a taxa, o preço do real, né, o preço do dólar, na realidade, o que a gente compra em dólar ficaria mais barato. Mas isso não tem acontecido e a gente tem gerado nisso um problema muito grande sobre as famílias que estão vendo as dívidas cada vez mais caras, o que faz, para finalizar esse ponto, com que hoje não só a taxa de endividamento tenha crescido, como cresceu muito a quantidade de famílias que não conseguem pagar. Então, dessas famílias que estão endividadas, 8 em cada 10 famílias tem algum tipo de dívida. E aí, dessas 8, seria mais ou menos 2 famílias não conseguiriam pagar suas dívidas. Então, estão com dívida em atraso. Aí a dívida está atrasada, o Banco Central sobe a taxa de juros, fica mais cara, não consegue pagar. Então, hoje tem também uma parcela de pessoas que não consegue, já diz que não vai pagar as dívidas, independente de estar atrasada ou não. E isso é muito prejudicial, porque isso significa que vai ter um quadro social muito grave, de pessoas que vão ficar mais pobres sem conseguir consumir, um quadro econômico grave, porque isso não retorna para a economia, e mesmo um quadro psicológico, né, do que significa você não conseguir pagar suas contas, você está cada vez mais endividado, não ter perspectiva. Lígia, diante de tudo isso, aí nós temos medidas paliativas da equipe econômica do governo federal. Liberar a parcela do fundo de garantia, antecipar 13º,
Mas esse dinheiro vai acabar e no final do ano, quando o cidadão, a cidadã brasileira poder receber esse dinheiro, já vai estar endividada. Somando tudo isso, como você falou, não há hoje em dia um brasileiro, uma brasileira que não tenha uma dívida. Mas o que assusta mais ainda e acende um alerta muito grande é quando essas dívidas dizem diretamente no dia a dia dessas pessoas, como, por exemplo, atrasar uma conta de água, atrasar uma conta de luz, que muitas famílias, além do cartão de crédito, do cheque especial, de uma prestação da casa, começa a se endividar também no que diz respeito a serviços básicos, como água, luz, enfim. Como é que fica tudo isso, Lígia? Esse é um ponto muito importante sobre essas medidas paliativas do Bolsonaro, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, que como você falou muito bem, Cosmo, esse dinheiro não é um dinheiro novo que está entrando na economia. Isso é um ponto muito importante, porque ele está, na realidade, antecipando recursos que poderiam ser recebidos em outro momento, mas ele não está injetando nenhum dinheiro novo. Então, isso tem uma capacidade reduzida de gerar demanda. Evidentemente que, num cenário que as pessoas estão mais desempregadas, estão com rendimento mais baixo, estão endividadas, isso vai ter alguma diferença pontual. Mas isso vai ser uma diferença que vai significar que não vai poder ser usado depois no final do ano. Um outro ponto sobre essas liberações é que isso virou uma prática do governo. Desde o governo Temer, na realidade, a gente já viu em vários anos a liberação desses recursos, o que significa que esses fundos também vão ficando mais esvaziados. Então, em especial o caso do FGTS, né? A gente já viu a primeira vez que o FGTS foi liberado, que você tinha uma estimativa de saque acima de 500, 600 reais mais ou menos. Hoje, o saque médio esperado já está em torno de 200 reais. Sim. Então, tem um potencial também aí bastante reduzido. E, para além disso, a gente também tem um cenário de que cada vez mais a população está mais na informalidade. Então, também são menos pessoas que acabam conseguindo acessar esse tipo de recurso. Então, deve sim ter algum efeito paliativo aí, mas deve ser bastante reduzido, perto do que precisaria, e insuficiente enquanto uma estratégia de política econômica, né? Fica muito nítido que é uma estratégia eleitoral do Bolsonaro em torno disso, e não uma estratégia de tentar recuperar efetivamente a renda das pessoas, né? Conseguir. Ele não quis nem recompor a perda da inflação com o salário mínimo, que é o governo que determina. E isso reflete nas empresas, por exemplo. Mais de 60% das negociações salariais ano passado ficaram abaixo da inflação. E isso tudo pinta esse quadro de que as pessoas estão ficando endividadas não só em consumo, como você falou, né, de bens e tal, mas também nas próprias contas. Então, de água, de luz, que são das coisas que estão aumentando mais, né? Então, acho que a gente precisa reverter esse quadro completo da renda e dos custos das famílias. A gente precisa conseguir garantir que as pessoas consigam pagar suas contas, que elas consigam acessar os serviços e que elas consigam ter dinheiro para bancar os seus custos de vida, como o caso de alimentação. E, para isso, existe uma série de medidas que a gente pode fazer. A gente pode recuperar e reativar o mercado de trabalho, a gente pode tentar instituir medidas para atenuar os preços, né, sobre os preços administrados, por exemplo. É possível que tenham medidas que busquem aliviar isso nas faixas de renda mais baixas. E se a gente não evitar, porque se a gente não conseguir evitar isso, se a gente não conseguir ter políticas que respondam a esse quadro, o que a gente tem visto no Brasil é um quadro de agravamento da população em situação de rua, é um quadro de volta da fome, é um quadro de cada vez mais miséria e pior qualidade de vida, que tem uma série de impactos em cadeia sobre diversas frentes da vida das pessoas. Lígia, você está falando assim da vulnerabilidade das pessoas, que pode aumentar ainda mais para o próximo período, por conta dessas estratégias de política econômica do governo. A gente tem uma taxa de desemprego batendo mais ou menos 11%, 11,1% agora. Mas o quanto essa taxa realmente representa as populações, a população brasileira que está desempregada, que está sem um emprego. E queria que você comentasse também sobre essa questão de que os salários não estão acompanhando a alta de consumo, do consumo básico que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, Ana Rosa, essa questão do desemprego ela é muito importante porque aparenta estar diminuindo, né?
Mas, na realidade, o primeiro ponto é que é muito alto ainda, né? 11% de desemprego ali acima de 10% ainda é uma taxa muito alta. Mas ele, de fato, não reflete o que é a totalidade do mercado de trabalho hoje, né? Então, não é que você tem 11% de desempregados e 90% de pessoas que estão trabalhando, está tudo bem, estão recebendo o que queriam, estão numa jornada boa. Na realidade, não. A gente tem um número crescente desde a reforma trabalhista, né? Mas que foi agravado no último período nessa recuperação da pandemia, né? Nessa pseudo-recuperação da pandemia, que é o aumento de trabalhadores informais em comparação com os trabalhadores formais. Então, trabalhadores muito que não têm direitos e que têm menor capacidade ainda de recompor seus salários. E você tem outras formas de emprego que também cresceram. Então, por exemplo, na verdade não dá nem para chamar outra forma de emprego, mas vamos lá, que é, por exemplo, a subutilização. Você tem uma parcela muito grande da força de trabalho hoje está em torno de um pouco menos de 1/5, de pessoas que trabalham menos horas do que gostariam e também recebem menos do que gostariam. Então, a pessoa procura um emprego de 8 horas de jornada de trabalho, encontra só um de 4, e aí ela tem que viver com isso e não consegue encontrar outra forma de recompor a renda. Ou a pessoa trabalha na informalidade em trabalhos extremamente precários, que para ela conseguir ter um mínimo, ela precisa trabalhar 12 horas, como é o caso dos entregadores, que trabalham muitas horas em condições super adversas, para ganhar um mínimo, sem nenhum direito, então nada que legisle sobre a jornada de trabalho. Fora o aumento de empregos intermitentes, por exemplo, que a pessoa trabalha sem saber em que mês vai ser chamada, em que mês não vai ser, e não consegue ter nenhum planejamento quanto a isso. Então, você pode ter uma pessoa que ela não está trabalhando, mas ela, em tese, está empregada, mas aí naquele mês ela não está recebendo, então ela contrai uma dívida, pensando que no mês seguinte ela vai trabalhar e pagar. Mas aí no mês seguinte ela não é chamada, essa dívida vai agravando. Então, você tem um problema estrutural do mercado de trabalho, que é isso, e que isso tem gerado com que, por mais que lentamente o emprego tenha sido retomado, isso não tem se refletido na renda real dos trabalhadores. Pelo contrário, a gente tem visto a renda dos trabalhadores diminuir. Então, do que os trabalhadores ganhavam ali no governo no começo de 2020 para cá, caiu em 10%. Então, os mesmos R$1.000 que você ganhasse, viraria R$900. Os 900 viraria 810, que é aquele videozinho, não sei se vocês viram, que ficou famoso até, do carrinho do supermercado, o que você comprava em 2010 e o que você compra em 2022, que era cheio e hoje é vazio, porque é isso, assim, foi perdendo a renda das pessoas. E um outro ponto sobre o mercado de trabalho, assim, o desemprego, é que a gente tem 1/4 das pessoas que estão desempregadas que está há mais de 2 anos desempregada. E isso corrobora com essa questão do endividamento elevado, porque as pessoas que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho, se tinha algum recurso, já não tem mais. E agora já não consegue encontrar um emprego porque está há muito tempo fora, e aí o patrão vai perguntar quanto tempo você não está trabalhando, e aí não vai contratar, que é a mesma coisa dos jovens, por exemplo, que perguntam qual que é a sua experiência. Se é o primeiro emprego, evidentemente não tem nenhuma experiência. Então, esse quadro do desemprego ele é muito complicado, porque ele é muito alto, mas tem das formas precárias de trabalho que são um problema. E dentro disso tem essa questão dos salários, que aí tem 2 elementos, né? Um primeiro, que é a questão do próprio governo, que determina o salário mínimo, que muito mais do que só ser indexado aos benefícios ou aos trabalhos que são indexados ao salário mínimo, ele é um farol para a economia. Então, ele sinaliza qual deveria ser mais ou menos o reajuste. Quando a gente tinha nos governos do PT um reajuste do salário mínimo acima da inflação, isso era uma sinalização para todos os salários, todas as remunerações, mesmo aquelas que não eram indexadas. Quando o governo reajusta abaixo, a sinalização que ele dá é de que pode ser reajustado abaixo. E isso não é diferente do que aconteceu nos primeiros meses desse ano e no ano passado com o salário de negociação coletiva, né? Então, você teve quase 7 em cada 10 negociações coletivas no ano passado que não recompôs, e a mesma coisa nesse começo de ano, a gente teve os 3 primeiros meses do ano para os que tinham dado, que não teve recomposição dos salários nas negociações. É algo em torno de 9%, 10% das negociações que tem conseguido ter algum ganho real, que é muito pouco. Então, isso significa que a inflação está aumentando, os salários não estão acompanhando, a população está ficando mais pobre, mais endividada. Tá certo, Lígia. A gente agradece imensamente a sua participação. Conversamos com Lígia Tonedo,
mestranda em Economia pela Unicamp e secretária estadual da Juventude do PT. Muito obrigada, Ana Rosa. Muito obrigada, Cosmo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Abraço, Lígia. Até a próxima. O nosso momento cultural de hoje é com a cantora, compositora e pianista baiana Manuela Rodrigues. Ela está lançando o seu 5º título, o EP Grito, com canções inéditas tocando piano e temas como, por exemplo, relacionamentos, política, questões existenciais e assuntos relacionados à mulher negra na sociedade. Vamos acompanhar. As ideias circulam, eis que pulam na minha cabeça. Se refazem piruetas, pisam leves no colo do chão, apresentam outras facetas, escorrem ligeiras na minha mão. As pessoas circulam e se soltam, brotam pelo avesso, se refazem piruetas, mudam crentes de nova visão, apresentam outras facetas, escorrem ligeiras. Tô aqui de passageira, eu vou viajar. Tô aberta pra noite, pra tarde, sem vaidade, retoco batom. Falo muita bobagem, dou risada sem muito esperar. Pra envelhecer com bagagem, por essa eu não esperava ter que passar. As ideias circulam, eis que pulam na minha cabeça. Se refazem piruetas, pisam leves no colo do chão, apresentam outras facetas, escorrem ligeiras na minha mão. As pessoas circulam e se soltam, brotam pelo avesso, se refazem piruetas, mudam crentes de nova visão, apresentam outras facetas, escorrem ligeiras. Tô aqui de passageira, eu vou viajar. Tô aberta pra noite, pra tarde, sem vaidade, retoco batom. Falo muita bobagem, dou risada sem muito esperar. Pra envelhecer com bagagem. Tô aqui de passageira, eu vou viajar. Tô aberta pra noite, pra tarde, sem vaidade, retoco batom. Falo muita bobagem, dou risada sem muito esperar. Pra envelhecer com bagagem, por essa eu não esperava ter que passar. 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 E com esse belo clipe da Manuela Rodrigues, a gente encerra o Revista Brasil TVT de hoje, agradecendo hoje mais do que nunca a sua presença, Ana Rosa Carrara. Bem-vinda de volta mais uma vez, foi um prazer, viu? Obrigada, Cosmo Silva. Obrigada também a quem nos acompanhou hoje nesse Revista Brasil TVT. Até a próxima semana. Pessoal, a pandemia não acabou ainda, viu? Muito cuidado, aumentos de contaminação aí, todo cuidado é pouco. Ao sair de casa, máscara, álcool e gel, se cuide. Obrigado pela companhia e até o próximo final de semana. Tchau!